Alonso aqui. Quem convocava o Júnior Alonso, o Eduardo Berizzo, o Atlético está em busca de treinador, né? Muito foi falado aí nos portugueses, né? Muitos nomes durante a semana. O Atlético, inclusive, emitiu uma nota ontem, depois eu quero a opinião de vocês sobre essa nota emitida, mas Eduardo Berizzo, era ele quem convocava Gustavo Gomes, era ele quem convocava o Júnior Alonso, porque é argentino, mas treinava a seleção do Paraguai. Bom nome na opinião de vocês? O que vocês acham? Não sou dos grandes fãs não, CJ. Um treinador que tem até um currículo interessante, assim, na Europa, passou por alguns clubes legais lá na Europa, né? Treinou o Atlético de Bilbao, treinou o Sevilha, ele foi substituto do Sampaoli no Sevilha. Fez um trabalho muito bom no Celta de Vigo. Ele foi jogador do Celta e foi pro Celta como treinador depois e fez um trabalho muito bom lá. O Celta dele era um time que competia duro contra os adversários mais fortes, chegou a fazer campanhas históricas aí na Copa do Rei, se eu não me engano, chegou a ser finalista de Copa do Rei e tudo, era um time bem legal de ver jogar, mas poucos trabalhos consistentes na carreira. Poucos trabalhos consistentes, a seleção paraguaia não funcionou, no Sevilha ficou muito pouco tempo, no Atlético de Bilbao muito pouco tempo. É um treinador que tem aí, né, a escola Bielsa no sangue, né? Ele foi auxiliar do Bielsa no início da carreira, também, como vários outros que se tornaram treinadores aí depois, mas em campo não conseguiu fazer isso aparecer ainda, né? Esse estilo do Bielsa, da característica de jogo do Bielsa ainda não conseguiu aparecer. Enfim, eu acho assim, tá difícil, CJ, o mercado tá difícil, tem pouca opção, a gente já falou um pouco aqui, né? O Atlético atingiu um patamar que não é fácil você encontrar treinador para assumir um clube nesse momento, mas eu, sinceramente, Berizzo, eu acho que a gente tem treinadores de nível parecido aqui no futebol brasileiro. Concorda, Gomes? E dentre esses nomes também, comparado até aos nomes que foram ditos aí durante a semana, do Carvalhal, do Jorge Jesus, acha de um mesmo nível, de uma mesma ideia, pelo seu conhecimento futebolístico? O Paraguai, gente, nas eliminatórias sul-americanas só está na frente da Venezuela. Ele foi demitido depois da derrota por 4-0 na Bolívia. Isso, e ele já fazia uma campanha ruim. Então, a campanha hoje é péssima, só está à frente da Venezuela, vice-lanterna nas eliminatórias. Ele não conseguiu e estava muito pressionado lá na seleção paraguaia, Gomes. E esse nome, que pinta agora? O CJ, só lembrar, né, o Berizzo, eu não vou recordar agora qual foi o problema de saúde, né? Mas logo quando ele chegou ao Sevilla, né, ele enfrentou um problema até certo ponto grave, né, de saúde. Ele ficou afastado, né, por um tempo. O time foi comandado pelo primeiro auxiliar técnico ali, um dos membros da comissão, né, que havia chegado no clube junto com ele. Foi um momento ali de transição do Sevilla, né, que o Monte, né, que é o diretor de futebol, um dos mais conceituados aí no futebol internacional, né? Ele havia deixado o Sevilla para aceitou um convite da Roma, né? Para ser diretor da Roma, mas depois acabou retornando para o Sevilla. E aí ele acabou não sequer terminando a temporada, né? Em 2016, em dezembro já, ele acabou sendo demitido. O melhor trabalho dele na Espanha realmente foi no Celta. Eu vejo como um técnico assim um pouco mais maleável com relação à forma de jogar, de acordo com o clube onde ele está, as opções que ele tem. Porque o Celta era um time agressivo, assim, né? Era um time até que o Gris falou que competia muito, né? Era um time que à época, 2014 a 2016, ali, final da temporada 2015-2016, ele era elogiado, né? Por ser um time que gostava muito da questão de ter a bola, de ser agressivo, de ser ofensivo, mas em contrapartida, por exemplo, na seleção paraguaia, foi algo que ele não tinha material humano para fazer, né? Talvez a partida aí que, não sei quantas pessoas que estão aqui nos assistindo podem se recordar, na Copa América disputada aqui no Brasil, o Brasil enfrentou o Paraguai, acho que não sei se foi na fase de grupos, mas foi um 0-0, assim, não sei se foi fase de grupos ou mata-mata.
Mas foi um jogo assim do Brasil amassando o Paraguai e foi para os pênaltis, eu acho, se eu não me engano. O Brasil passou pelo Paraguai nos pênaltis, lá na Arena Fonte Nova. Então era uma seleção que não dava para ele ter essa agressividade como ele buscou ter no Celta de Vigo. Tem no currículo alguns clubes consideráveis ali na Europa, desses que ele passou na Europa, que vislumbram alguma coisa. Na verdade, é um dos maiores campeões aí da Liga Europa, não foi com ele, mas é o Sevilla. O Celta é um time de meio de tabela, né? Se ora está na primeira divisão, ora disputa para não cair para a segunda. O Atlético de Bilbao é um time que tem uma estabilidade ali, mas é um time culturalmente muito diferente lá na Espanha, né? Devido às questões culturais de estrutura do clube, enfim. Eu acho que dá para... Precisa abrir o leque, acho que abriu o leque com essa notícia aí do Berizzo, mas eu acredito que os portugueses cotados, eu acho que eles teriam mais capacidade de fazer o Atlético um time mais protagonista. Eita!